noite, pessoal. Me chamo professora Kelsilene. Estou com vocês hoje na disciplina Psicologia da Educação 1, né? Na qual viemos fazer uma abordagem acerca do que é a disciplina Psicologia da Educação, de como se constrói esse conceito, como a psicologia ela pode servir o contexto educacional. Primeiro, antes de começar essa discussão, esse debate com relação a essa teoria da psicologia, várias teorias, né, mecanismos que podem auxiliar o professor a compreender o contexto educacional, as aprendizagens. Eu me apresento como professora da Rede Municipal de Ensino de Coroatá. Também trabalho atualmente na Secretaria Municipal de Educação, na coordenação de programas e projetos. Trabalho como professora da Universidade Federal do Maranhão. Sou professora contratada daquela instituição e estou na especialização também, já sou especialista em planejamento educacional, formada em pedagogia. E, atualmente, eu faço uma especialização no contexto do ensino e aprendizagem de português e matemática para as séries iniciais. Trazendo toda essa ramificação de conhecimento, como se constrói a aprendizagem humana, podemos pontuar vários autores que vai nos ajudar nessa abordagem. Então, como eu falei, essa é uma disciplina que nós vamos compreender o contexto educacional de forma a entender os processos psíquicos, psicológicos, né, o que faz o meu aluno aprender. Eu, enquanto futuro pedagogo, futuro professor, no contexto da sala de aula, acredito que aqui temos professores também que trabalham no contexto educacional. Devemos nos ater e buscar informações, coletar dados dos nossos alunos, da forma como eles aprendem, e essa concepção, essa vertente educacional desse contexto, dentro da educação básica, vocês vão obter no berço da psicologia, né, nessa compreensão. Então, o conceito de psicologia da educação, fiquem atentos ao slide, voltem quantas vezes for necessário, porque nós vamos tirar do próprio slide alguns questionamentos para que vocês possam responder à atividade 1. Então, esse conceito de psicologia da educação, ele se concentra no estudo psicológico dos problemas cotidianos da educação. Seu domínio é constituído pela análise de todos os processos que envolvem a realidade educacional. Então, hoje, estudar a psicologia da educação, ela vai levar o professor a uma dimensão do conceito de que é ensinar, de que forma ele ensina, de que forma esse aluno está recebendo esse aprendizado. Então, a psicologia da educação, hoje, ela nos direciona para compreender esses processos educacionais e de que forma ele se constrói dentro desse processo. Então, a psicologia da educação, em seu objeto de estudo, é uma aplicação prática, e ela visa alcançar alguns objetivos, que é contribuir para a elaboração de uma teoria que permita compreender e explicar de forma mais efetiva os processos educacionais, como eu havia falado anteriormente. Ela vai fazer essa contribuição para que os professores eles possam entender, explicar qual é o mecanismo de aprendizado, qual metodologia utilizar para determinado problema na questão do aprendizado do aluno. Então, a psicologia também, dentro desse conceito prático de sua aplicação,
ela vem ajudar na elaboração de procedimentos e estratégias, modelos de planejamento e a mediação e avaliação, ou seja, ela vai auxiliar para que o professor ele entenda de que maneira ele vai utilizar os conteúdos e que procedimentos ele vai utilizar os conteúdos para que o aluno possa, de fato, aprender. Para isso, o professor precisa criar estratégias, modelos de planejamento que se adequem à realidade, à forma de aprender de cada aluno. E a psicologia, numa aplicação prática também, ela abrange a colaboração para esses alunos compreenderem a ação educativa, né, e que prática o professor vai utilizar de forma mais eficaz, de forma satisfatória e enriquecedora na prática e no processo de ensinar desse aluno e de aprender a questão nesse contexto educacional. Certo. Então, o conteúdo da psicologia da educação, nessa aplicação prática, ela primeiro busca trazer os processos, né, de mudanças que ocorrem nas pessoas como resultado de participação em situação e atividades educacionais. Processos de aprendizagem, de desenvolvimento, de socialização devidamente contextualizado. Ou seja, a psicologia hoje, ela faz uma abordagem ao professor de forma com que ele contextualize situações, né? As situações vivenciadas no contexto de sala de aula. O professor hoje, ele recebe em seu contexto, em sua sala, uma diversidade de alunos, de alunos que têm, que buscam, uns aprendem de forma mais facilmente, compreendem esse objeto de estudo, e outros alunos não têm a mesma facilidade de compreensão. Então, o professor, ele precisa entender esses processos de mudanças, né? Quais os resultados, como a psicologia da educação vai auxiliar ele a entender, a compreender a dimensão, o subjetivo do aluno, compreender os processos, as abordagens desse processo, para utilizar uma prática que, de fato, atenda à realidade e à especificidade de cada aluno. A natureza dos processos de mudança que vão além do local físico em que acontecem, né? Ela também a psicologia vai auxiliar o professor a entender esses processos de mudança que vai além do local físico, ou a escola, ou a família, os processos internos, os processos externos ao aluno, ou seja, os internos são aqueles processos que demonstram que nível de desenvolvimento cognitivo o aluno se encontra, afetivo, social, a maturidade emocional desse aluno, as experiências que ele já traz de vida, o conhecimento prévio dele, a capacidade intelectual que esse aluno tem de aprender, motivação, interesse e autoconceito. Ou seja, o professor, ele deve compreender esses processos internos. O que impede esse aluno de aprender são fatores internos desse aluno, aquilo que ele existe nele que impede, há um impedimento para o seu aprendizado acontecer, ou são processos externos, que os processos externos, característica do professor, às vezes o aluno tem um professor que tem uma característica que não possibilita que o processo de aprendizado aconteça, materiais didáticos insuficientes ou inexistentes para esse processo de aprendizado acontecer, meios de ensinar em geral, de que forma esse professor ensina, quais as práticas que esse professor utiliza para desenvolver a sua aula, qual o tipo de metodologia, de que forma se organiza o trabalho na sala de aula. Até esse conceito, a psicologia nos dá um direcionamento, porque aquele professor tradicional, aquele professor que ele não dinamiza o processo de ensinar, esse aluno vai ter dificuldade em aprender. Aquele professor que fica apenas abordando os livros, abordando o que existe no livro, contextualizando,
o que o livro apenas aponta, esse professor ele vai ser fadado a fracassar no processo de ensinar. E o que acontece? Esses são fatores externos que podem interferir no aprendizado do aluno. E a psicologia da educação, ela vai nos ajudar a compreender esses processos. São processos internos, é aquilo que trava o aluno, é aquilo que o aluno traz de casa, é a família, é o meu jeito de ensinar. O professor, ele começa a fazer um questionamento a partir da visão psicológica que ele vai compreender desse ramo da psicologia da educação para poder compreender o seu processo de ensino-aprendizado, certo? O ramo da psicologia dedicado às problemáticas da educação e do processo de ensino-aprendizagem, claro, é a psicologia da educação. Então, o que centra-se esse estudo da psicologia da educação? Hoje, o estudo da psicologia da educação ele é um importante mecanismo de aprendizagem. Ele trabalha com as questões da eficácia nas estratégias educacionais, usando o contexto escolar, bem como no desenvolvimento de um projeto educativo adequado, ou seja, você entendendo esses processos psicológicos, a maneira que a psicologia ela veio se construindo como uma psicologia científica, como uma psicologia que ela vai auxiliar a questão da mente humana, compreender os processos de desenvolvimento do aprendizado do aluno. Você, enquanto professor, você está no primeiro período, enquanto estudante de pedagogia, hoje devemos nos debruçar a entender esses processos psicológicos. Por quê? Porque você vai se deparar com uma sala de aula heterogênea, né? Com alunos de completamente diferentes, a características um do outro. E você precisa entender de que maneira você vai trabalhar, como é que um planejamento ele vai contemplar todos os meus alunos. Como é que eu vou conseguir entender esses processos educacionais? A psicologia ela vai te dar um direcionamento para que você possa entender, estudar, dinamizar esse processo em sala de aula para desenvolver um projeto educativo que seja adequado à especificidade do seu aluno. A psicologia da educação também, ela traz conhecimentos imprescindíveis para os profissionais que têm de lidar com modo direto ou com outras pessoas, né? Então, o professor, você, no contexto da sua sala de aula, irá se deparar com várias pessoas, com vários jeitos de ser, com os pais, você vai se relacionar com os pais, com os alunos, com os demais professores, com a gestão, com o coordenador. Você precisa compreender essa relação, essa socialização, de que forma você vai buscar englobar todas essas características em prol de um mecanismo que seja eficiente para que você possa utilizar isso em sala de aula. Como é que você vai se relacionar com os pais? Como é que esses pais vão se relacionar com você? Então, é imprescindível que os profissionais que têm de lidar com diferentes pessoas compreendam esse processo da psicologia, né? E de que forma ela vai auxiliá-los nas suas futuras práticas. Então, para os futuros professores, a psicologia como disciplina da licenciatura procura fornecer dados que ajudem os profissionais a criar condições favoráveis no processo de ensino e aprendizagem. Então, para os futuros professores, né, como foi bem explicitado aqui, essa disciplina, dentro desse contexto da licenciatura, que é o que vocês estão fazendo, a licenciatura em pedagogia, vai fornecer a vocês embasamento teórico para que vocês possam, enquanto profissionais da educação, criar condições que os seus alunos eles possam que possa facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Então, esse contexto também da psicologia educacional, enquanto disciplina, ela vai ajudar a entender como se dá a transposição do conhecimento, ou seja, a transposição didática. O que é a transposição didática? É você compreender
que o João ele tem facilidade em aprender cálculos matemáticos, porém, o João ele não consegue, de forma alguma, ler ou escrever, né? Então, enquanto a especificidade, o João ele é excelente nos cálculos matemáticos, da mesma forma, o João ele não consegue ler, formular palavras e nem compreender os signos da escrita. E o que acontece? Dentro desse processo, você, enquanto professor, buscará a partir de um conteúdo que você precisa ministrar na sala de aula. Está lá o planejamento. Você tem seu plano, mas João sabe as 4 operações, mas João não sabe ler nem escrever. O que acontece? Você, enquanto professor, vai buscar uma teoria que possa lhe explicar, né, lhe direcionar no que está acontecendo com o João. Por que João tem características que ele conseguiu mobilizar em sua função superior, que é na mente, no cognitivo, algo mais complexo do que ler e escrever, é algo mais complexo para ele. Seria, na verdade, o calcular, e ele consegue calcular de forma com maior facilidade. Ler e escrever, ele já não tem tanta facilidade assim. Então, para você descobrir todas essas especificidades de cada situação, fazer um diagnóstico daquele aluno, você precisa buscar uma teoria que auxilie você nessa compreensão. Então, a psicologia da educação, ela é um ramo educacional, é uma disciplina que ela vem a favorecer, né, que você, enquanto professor, compreenda porque um aluno compreende mais cálculos e tem uma defasagem maior em ler e escrever, enquanto que algo mais complexo ele que existe uma complexidade, é melhor falar assim, ele tem mais facilidade em aprender aquilo. Então, essa transposição didática é justamente isso. Você vai entender como é que o aluno, você tem um conteúdo, você tem um currículo, você tem uma turma para que você possa ensinar, às vezes 30, 35, 40 alunos com diferentes pensamentos, diferentes possibilidades de aprender, alunos que vêm de famílias desestruturadas, relações afetivas cortadas, né, de alguma forma, de alguma maneira, e a escola está ali para receber esse aluno, o professor está ali para ensinar, e muitas vezes o professor faz um papel, se transforma, na verdade, em um amigo daquele aluno. É justamente essa relação professor-aluno é super importante para que você possa transpor os conhecimentos para o seu aluno, né? Hoje, nós sabemos que o ensino tradicional, ele era aquele ensino que o professor apenas transmitia o conhecimento. Hoje, com a vertente psicológica, compreendendo os processos psicológicos que acontecem no contexto da sala de aula, dentro de uma visão socio-interacionista de Vygotsky, que é o que vamos ver mais lá na frente, em outras aulas, nós vamos entender que hoje o papel do professor é o de mediar. A mediação do professor é importante. Ele não está lá mais para transmitir apenas o conhecimento, apenas para ensinar, mas para transmitir, para mediar um conceito para que o aluno ele possa se apropriar daquilo. O aluno hoje não é mais tábula rasa, como vocês talvez já viram em alguma das disciplinas, sociologia, história da educação, nos conceitos tradicionais de ensino. Hoje o aluno, ele é muito mais, ele é aquele aluno que ele busca do professor, busca da escola, compreender esse mecanismo de aprendizagem, só que o aluno está lá para aprender, e você para mediar. Então, como você vai mediar um conhecimento para um aluno que não consegue aprender? Então, a psicologia, ela vai ser de extrema relevância, justamente porque ela vai dar esse posicionamento para o professor. Nenhuma das matrizes disciplinares da psicologia foi criada com o intuito de responder questões formuladas no terreno da educação em geral, e muito menos no campo específico da educação escolar.
Então, nenhuma dessas matrizes, né, da psicologia científica, ela não almejava responder questões do terreno da educação, mas como o papel da psicologia é entender a mente humana, compreender os mecanismos que essa mente formula para aprender, por exemplo, ela se tornou importante na descoberta de quem é meu aluno, de que forma ele aprende, de que forma eu, enquanto professor, mediu esse conhecimento. Então, toda e qualquer utilização educacional dos saberes oriundos da psicologia, ele é passível de discussão, ou seja, existem várias pesquisas científicas, vários estudos que formulam a questão do aluno, né? O ramo da educação especial, da disciplina Educação Especial, vocês vão aprender os conceitos, né, das dificuldades de aprendizagem. A psicologia em si, a nossa disciplina, ela vai mais fazer uma abordagem histórica de uma introdução da psicologia, ela vai trazer alguns autores importantes, as bases comportamentalistas, socio-interacionistas, né, inatistas. Então, várias vertentes que foram criadas lá na década de 20, 30, trazendo uma abordagem até a atualidade, né, para que vocês compreendam como a psicologia ela foi ganhando forma, ela foi compreendendo esse ramo educacional para trazer uma discussão maior para o campo da educação. As formulações psicológicas paradigmáticas não são transpostas pelo próprio autor para a sala de aula. Assim, surgem possibilidades de ação que variam quanto ao modo de situar o valor dos conteúdos das matérias escolares, qual o papel do professor na sala de aula, os instrumentos de avaliação, enfim, sobre todos os componentes da situação de aprendizado. É aquilo que eu venho falando desde quando a gente começou a falar acerca dessas abordagens, do que é a disciplina Psicologia da Educação. As possibilidades da ação pedagógica, as possibilidades do professor transpor didaticamente o conteúdo para que seu aluno ele possa aprender. Hoje, nós não podemos fingir que ensinamos e o aluno fingir que ele aprende. Hoje, o professor ele precisa criar diversas possibilidades para que o seu aluno consiga aprender, principalmente no contexto que nós estamos vivendo. Hoje, trazendo uma reflexão para a realidade que nos encontramos atualmente, podemos ver que o ensino, a educação, ela está caminhando por rumos que excluem o aluno. Por quê? Porque muitos alunos eles não têm condição, não têm possibilidade de estar assistindo a aula da forma que vocês estão, de forma remota, né? Não é educação à distância, que nós não temos uma educação à distância, nós temos uma educação remota, uma educação que se deu a partir das condições que estão ocorrendo no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Então, o professor ele precisa se adaptar a essa realidade, o aluno ele precisa se adaptar a essa realidade. Agora, compreendam, se esse processo professor-aluno, relação social é tão importante para que ele possa compreender esse processo, como o professor vai fazer essa mediação por trás de uma tela? Né? Porque uma coisa é eu estar em sala de aula, compreendendo quais são as suas dificuldades, a deficiência de leitura do aluno. Outra coisa é eu estar de frente para um computador, tendo que ministrar a aula com as possibilidades que temos, né? Que bom que ainda temos essas possibilidades, e não compreender, não saber quem está atrás da tela, né? Da tela ótimo. Da tela. Então, quem é esse meu aluno que está ali? Quem é esse aluno? De que forma eu posso diagnosticar esse aluno? Então, que tipo de avaliação eu posso construir para que eu possa compreender quem é meu aluno? Ele é o aluno que lê fluentemente? Ele é um aluno que tem dificuldade em leitura, de compreender os textos acadêmicos?
Hoje nós temos esse mecanismo para o ensino, e a relação professor-aluno se distancia no contato físico, nesse processo de conhecer, de compreender, de conversar, de dialogar com a família, com os pais, para compreender quem é esse aluno. Então, as diversas possibilidades da ação da psicologia, como conteúdo, para a gente auxiliar no conteúdo das matérias para esse aluno, é importante. É importante também ter essa interação com o seu aluno para compreender que tipo de aluno nós temos, quais as dificuldades que esse aluno tem, para que eu possa mediar esse conhecimento. E se eu tenho mecanismos que não possibilitam eu ter contato direto com o meu aluno, eu preciso criar métodos e metodologias que possam me aproximar. E isso, a disciplina Psicologia da Educação, nesse primeiro momento que vocês vão ter Psicologia da Educação 1 e 2, que vai abordar mais sobre o processo de aprendizagem, a Psicologia da Educação 1, ela vai só trazer, a partir da historicidade da psicologia, quais foram as vertentes psicológicas que foram sendo criadas, em qual o âmbito a construtivista, a socio-interacionista, outras vertentes da psicologia pode auxiliar na compreensão do aluno, do papel, quem é esse aluno, né? Piaget, vamos estudar Piaget, Vygotsky, Freud, vamos estudar as vertentes psicológicas que fizeram a ambientalista, inatista, comportamentalista, ou seja, nós vamos entender todos esses processos, essas mediações da psicologia, para que a gente possa chegar até os dias atuais e compreender quem é o aluno que eu tenho, qual aluno, qual a característica desse aluno para o ensino-aprendizagem. Então, as teorias da aprendizagem é uma construção humana para interpretar sistematicamente uma área de conhecimento. Então, as teorias da aprendizagem, elas justamente nasceram, surgiram para que nós pudéssemos interpretar de que forma esse aluno compreende, conhece, o que é o aprendizado, como ele apreende esse conceito, o conhecimento. Prever explicar os fenômenos educacionais, as teorias da aprendizagem, elas auxiliam também na constituição de conceitos e princípios educacionais, contém sistemas de valores ou visão de mundo que mudam com o tempo e com a cultura. Tradicionalmente, o ensino era como? O ensino era o professor na sala de aula, ele estava ali como apenas o transmissor do conhecimento, isso antigamente, tá? Na escola tradicional. Esse aluno era o quê? O receptor. Ele não... Então, em dado momento histórico, em cada contexto histórico, foi modificando a forma de ensinar. Então, qual era a visão de mundo de cada... qual era a visão de mundo, de que forma se conceituava cada uma, né? Então, o conceito da aprendizagem tem vários significados, não compartilhados entre os teóricos da área. Condicionamento, nós vamos entender a questão do condicionamento humano, as mudanças de comportamento, a psicologia vai nos auxiliar nessa construção. Como o aluno, ele adquire essas informações que passamos a ele, o aumento de conhecimento, né, como esse aluno vai modificando esse conhecimento a partir da zona de desenvolvimento proximal, que é o que nós vamos ver à frente com a teoria socio-interacionista. Como os alunos conseguem resolver problemas, construir os conceitos e significados, revisão de modelos mentais, entre outros. Então, o conceito da aprendizagem, ele varia de significados. Então, vários teóricos tentaram compreender, teorizar o que seria esse aprendizado, de que forma ele aconteceria, para que pudessem auxiliar na construção e na formulação de ideia. Então, são diferentes de modelos de ensino, são construídas para interpretar a área do conhecimento que chamamos de aprendizagem, isso as teorias da aprendizagem, tá? Elas representam o ponto de vista de um autor ou dos autores, elas mudam com o tempo e dependem de fatores sociais, políticos, culturais, econômicos, ou seja, ora, as teorias da aprendizagem, elas entendem
que o aluno ele pode partir, ele aprende a partir de uma interação com o outro. Ora, ele diz que o aluno ele só aprende, ele já nasce com aquilo, né? Então, as teorias ela vem tentando explicar em dado momento histórico quem era esse aluno, de que forma o professor conseguiu construir um conceito de aprendizado dentro dessa teoria. Então, pessoal, nós vamos agora ao chat, tá? O chat vai ser muito importante. Anotem o que vocês precisam perguntar no chat. Depois do chat, nós vamos à atividade, para no segundo momento nós termos um novo vídeo, falando agora um pouco sobre as teorias, né? Teorias de aprendizagem, a partir do comportamentalismo, entre outros. E aí nós vamos abordar mais à frente com relação a esses teóricos e as teorias que vieram sendo estruturantes para esse ensino da disciplina Psicologia da Educação, tá bom? Aguardo vocês no chat, tá? Um abraço.